Mais de 790 milhões de trabalhadores, quase 4 vezes a população brasileira. Salários baixos, jornadas extensas e grande desigualdade social. Na outra face dessa moeda, vigor e um crescimento econômico impressionante. A China é a segunda economia do planeta, atrás apenas da norte-americana. Na linha de produção, eletrônicos, roupas, equipamentos para escritório, manufaturados. Tudo isso faz parte da riqueza de um país que deve crescer 7,4% neste ano. A China é destaque também quando o assunto é poluição, com 150 milhões de pessoas afetadas somente na região norte, onde fica a capital, Pequim. O crescimento econômico, os baixos preços e a competitividade no mercado internacional, além do sucesso no e-commerce, fazem da China o shopping do mundo. De 1981 a 2012, a população mundial cresceu 50%, mas o número de pessoas que vivem com menos de $2 por dia caiu. Isso se deve também aos 600 milhões de chineses que ascenderam socialmente, algo nunca visto na história da humanidade. Em 25 anos, o PIB aumentou 5 vezes e a expectativa é de que alcance quase 18 trilhões neste ano, superando os Estados Unidos e tornando-se a maior economia do mundo, segundo a Moody's. Para o economista da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigati, o desenho do modelo chinês voltado para a economia de mercado é o que faz a diferença. Taxa de juros muito baixa. Um orçamento com folga para puxar justamente os investimentos. Uma taxa de câmbio super favorável. Serigati aponta os baixos salários dos trabalhadores e a falta de políticas públicas como razão dos lucros. Mas o economista ressalta que a China vive uma revolução industrial. Segundo o levantamento do Centro de Estudos de Planejamento Familiar da Universidade de Pequim, os 5% mais ricos do país detêm 23% da riqueza nacional, enquanto os 5% mais pobres contam com apenas 0,1% de toda a renda, o que mostra que uma grande massa vive na miséria. Para o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang, a evolução econômica deve-se a métodos nem sempre louváveis, mas eficientes. A China adotou nesses últimos 30 anos, desde a morte de Mao Tse-tung, a prioridade chinesa foi absoluta a criação de prosperidade. Prosperidade acima de qualquer custo, a qualquer custo, mesmo a custo de desigualdades sociais e impactos ambientais. Em comparação com o Brasil, Tang acredita que a China não se preocupa tanto com a estabilidade econômica. Segundo ele, o mais importante para uma economia sólida é a criação de empregos para a população viver com dignidade, o que nem sempre acontece. Um estudo da ONG Walk Free, publicado em outubro de 2013, revela quase 3 milhões de escravos na China, todos trabalhando mais de 15 horas por dia em fábricas, com intervalos apenas para ir ao banheiro e almoçar, sempre controlados. O funcionamento da escravidão foi detalhado em uma carta de socorro de um dos trabalhadores, que escondeu o papel dentro de um brinquedo. 5 anos depois, a carta foi encontrada por uma americana, que denunciou a polícia e conseguiu libertar o escravo. A Foxconn, principal produtora de componentes eletrônicos para marcas como Apple, Samsung, Microsoft e Sony, também assistiu a uma tentativa de suicídio coletivo de seus funcionários em 2012, em troca de condições dignas de trabalho. Segundo o relatório da SACOM, uma organização independente que monitora empresas na China, a divulgação de casos como este ajuda a coibir as práticas ilegais de trabalho. In the FLA report, it highlighted the problems of excessive overtime, underpayment. No relatório estão destacados problemas como horas extras excessivas, salários baixos, ausência de um sindicato genuíno e falta de segurança no trabalho. Mas há também outras preocupações, como o uso abusivo de estudantes e trabalho involuntário, além da gestão dura, que não foram mencionadas no relatório. Harsh management are not mentioned in the FLA report at all. De acordo com reportagem da agência internacional France Press, a alta pressão a que são submetidos os funcionários da Foxconn caracteriza o motivo de tantos suicídios no trabalho. Dados do último Fórum de Desenvolvimento da China, realizado em março em Pequim, apontam que o ritmo de crescimento cai de 7 a 8% ao ano, em parte devido à contratação de força de trabalho. A capacidade excedente se tornou imensa, mesmo para os padrões chineses.
Por outro lado, a renda per capita chinesa ainda está em um padrão baixo, com $6.700 anuais. Isso equivale a dizer que, em média, um chinês recebe R$16 mil por ano, o que dá um pouco mais de R$1.300 por mês. Apesar das dificuldades em relação à liberdade, a China é um bom lugar para morar e para investir. É o que você vai ver no próximo bloco de China, o shopping do mundo. Voltamos a apresentar o documentário China, o shopping do mundo. O Brasil deve exportar mais de $1 bilhão só em carne bovina para a China no ano que vem. Os números são da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. O valor é muito comemorado no mercado interno, pois a relação econômica entre Brasil e China é interessante para ambos. O Brasil consome o que é produzido na China e os asiáticos compram nossas matérias-primas. Quanto ao futuro do comércio entre os dois parceiros, as expectativas são ainda melhores, como explica Francisco Mauro Brasil de Holanda, diretor do Departamento da Ásia do Leste. Na parte bilateral, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. O comércio em 2013 alcançou $83,3 bilhões e deverá ultrapassar $90 bilhões em 2014. Nós pretendemos reforçar o nosso compromisso com a continuação do crescimento do comércio, mas também para expressar o nosso interesse em que a pauta de exportadora brasileira possa contemplar uma proporção maior de produtos de maior valor agregado. Holanda destaca também a exportação de minério, soja e petróleo, que juntos somam 80% das vendas brasileiras à China. Os números comprovam que o Brasil foi um dos países que mais lucraram com o crescimento chinês. Segundo dados da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, o Brasil acumulou R$250 bilhões em reservas durante a pior fase da crise mundial, o que fez o país sair mais fortalecido dessa turbulência, de acordo com Charles Tang. Com nossas exportações para a China, a gente conseguiu praticamente pagar toda a nossa dívida externa e não mais depender do FMI. Além disso, as receitas de exportação para a China também ajudaram o governo Lula na maior conquista social da história do país, que é a inclusão social de 39,5 milhões de cidadãos brasileiros que viviam sem água, sem luz, sem comida, sem escola, praticamente nos tempos de caverna. O presidente do CCIBC também está confiante com o futuro das relações entre os países. O único questionamento dos economistas é saber até onde vai o crescimento da China e se esse modelo econômico que mostra sinais de esgotamento é capaz de continuar evoluindo. A China possui excesso de capacidade instalada ociosa. Para Felipe Serigati, esse é um grande desafio hoje. Como é que a China vai mudar o seu drive de crescimento? Foi puxada pelo investimento, agora tem que ser puxada mais pelo consumo. Como é que você faz essa transição? A gente não conseguiu fazer essa transição, de ser puxada pelo consumo e ser puxada pelo investimento. O Japão, quando fez essa transição de investimento para consumo, tropeçou. A Coreia conseguiu, mas a Coreia é muito pequenininha. Até hoje, a Coreia não está entre as 15 maiores economias do planeta. A China já é a segunda maior do planeta. Como é que ela vai fazer essa transição de uma economia fortemente puxada pelo investimento, agora a ser puxada mais pelo consumo interno? Serigati chama a atenção para a China rural, área onde o morador do campo não pode migrar para os centros urbanos, pois é proibido pelo governo. Enquanto isso, nas relações bilaterais entre Brasil e China, há um outro fator que ganhou muita força: a migração de moradores. Tanto de chineses que vivem no Brasil, como de brasileiros que foram para lá. William Ariel morou por pouco mais de 4 anos em Shenzhen e conta que, apesar de populosa, a cidade tinha boa estrutura. Shenzhen era uma cidade nova, considerada apenas 30 anos de existência, com mais de 22 milhões de habitantes. Lá, como era grande, o deslocamento teria que ser sempre por metrô, táxi ou ônibus. Essa era a nossa dificuldade também para tudo, como era distante, tanto lojas, supermercados, shoppings, dependendo do que você
queria e precisava, a gente precisava se deslocar com esses veículos. Ariel conta que os trens e os metrôs estão sempre cheios, mas são eficientes mesmo em horários de pico. Hoje ele mora em Brasília, mas chegou da China faz pouco mais de 3 meses e ainda sente a diferença. Também morador de Shenzhen, o brasileiro Danilo Moura diz que a facilidade que se tem para comprar tecnologia, como celulares, tablets, computadores, é o que torna a China um diferencial no mundo. Comprei basicamente todos os meus eletrônicos aqui na China, que em relação ao Brasil sai muito mais barato, como por exemplo celular, iPad, computador, PlayStation 4. Quando eu comprei o meu PlayStation 4, no dinheiro do Brasil ele custava R$2.000. E quando ele foi lançado, aí no Brasil custava R$4.000, então eu economizei R$2.000, é muita diferença, né? Danilo confia mais em vendedores livres do que em lojas de departamento. O brasileiro afirma que os preços praticados pelas lojas físicas são maiores. Aqui no Brasil, as coisas não são diferentes quando se trata de produtos fabricados na China. Um dos fatores é o volume de impostos, que elevam o preço, mas muitas pessoas encontram uma nova forma de comprar sem gastar muito, como veremos no próximo bloco de China, o shopping do mundo. Voltamos a apresentar o documentário China, o shopping do mundo. Os produtos chineses ganharam força na última década, principalmente por aqui. Antes, as importações da China eram intermediadas por comerciantes. Hoje, com o auxílio da internet, a história mudou. Há cerca de um ano, o maior site de comércio eletrônico entre empresas desembarcou no Brasil. O chinês Alibaba.com foi criado no fim da década de 90 para oferecer pequenas manufaturas da China a compradores do resto do mundo. Com o interesse crescente das companhias por insumos baratos vindos da Ásia, o negócio explodiu. O site captou quase $2 bilhões em sua oferta pública de ações. O diretor executivo e fundador Jack Ma tem hoje, somando-se aos seus outros sites como Taobao e AliExpress, mais de 56 milhões de usuários, em 120 países, e faturamento superior a $500 milhões. A Alibaba deve ser uma das maiores da China, até do mundo, com maior reserva de dinheiro entre as outras empresas de internet. Esta tem sido a cultura da empresa. Eu espero que isso se mantenha sempre. Eu havia dito isso antes. Os ativos de uma empresa são como as forças armadas de um país. Você não pode usá-los sempre, mas, se algumas vezes você precisar, você vai ganhar. O dinheiro não pode ser gasto de qualquer forma. É errado achar que o dinheiro sempre irá resolver os problemas. Segundo Jack Ma, o Ali tem um potencial gigantesco para crescimento e pretende se manter como o maior site de compras do mundo. Num país onde a internet é controlada, o meio é um dos principais negócios rentáveis do século XXI. Quando morava em Shenzhen, William Ariel comprou ingredientes pela internet para fazer um estrogonofe. Foi no aniversário da minha esposa, no qual ela queria fazer algumas comidas. Compramos batata palha, compramos creme de leite, compramos alguns outros produtos também de boa qualidade. Ariel comenta que a melhor forma de comprar comida típica brasileira, que não se acha fácil em supermercado, é pela internet. O conglomerado Alibaba domina 80% do e-commerce na China, superando as gigantes Amazon e eBay. O número de encomendas vindas da China aumentou em 87%, segundo os Correios. 1/4 dos consumidores brasileiros está em São Paulo, e o volume de encomendas é maior em novembro e dezembro. Além da diversidade, o preço final dos produtos, em comparação ao comércio nacional, é muito baixo. Fernanda Deppmann Vinco conheceu o Ali através de amigos. Ela diz que no início riu da possibilidade de comprar produtos do site. E eu tirei sarro na época, né? Falei assim, eu não quero essas porcaria não, tal, né? E aí ela me mostrou uma bolsa que ela comprou. Eu falei, nossa, que demais, quero experimentar. Me passou o link e eu experimentei. Eu encomendei uma bolsa. E quando ela chegou, eu achei demais, assim, pelo preço. E aí eu encomendei outras coisas e aí me apaixonei pelo Ali. Para ela, isso já se tornou um vício. Fernanda tem um aplicativo no celular e não deixa de olhar as promoções. Entra em blogs, assiste a vídeos do YouTube e diz que isso é uma terapia. O cartão e a conta estão no limite,
mas a exclusividade dos produtos faz a diferença. A Relações Internacionais, Fernanda Ramone trabalhou durante 10 anos na China. Ela morou de 2003 a 2013 em algumas cidades mais desenvolvidas, como Cantão, Shenzhen, Xangai e Pequim. Fernanda teve a experiência de comprar produtos dos sites chineses no período em que esteve na China e explica a diferença entre o Taobao e o Alibaba. Que ele é muito famoso, todo mundo compra, todos os chineses compram, inclusive, estrangeiros, é muito, muito popular. Tem o Alibaba, mas o Alibaba é mais para uma compra entre países. Para Ramone, a grandiosidade do Taobao é comparada a todas as lojas de varejo do Brasil reunidas em apenas um portal de e-commerce. Nesse mercado é quase impossível definir o número de consumidores que também são blogueiros. Os vídeos e textos com experiências e dicas que na maioria das vezes começam como uma brincadeira e se tornam profissão. Há 7 anos, a pedagoga Raquel Bonato descobriu que tinha uma doença no pâncreas e não podia trabalhar ou fazer qualquer outra coisa fora de casa, como ir ao shopping sem precisar de ajuda. Ela buscava na internet o que precisava e assim descobriu o Ali. Então eu passei por várias internações e eu sempre precisava que alguém me acompanhasse em todo lugar que eu fosse. Tirava a minha independência totalmente, né? Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a buscar sites, primeiro no Brasil, e quando eu vi que os preços eles eram bem elevados, eu coloquei assim na internet compras online e apareceu o AliExpress. Para Raquel não era apenas um site de compras de peças baratas, e sim uma oportunidade de independência. Ela comprava tudo o que precisava e recebia em casa. Antes eu achava que eu não poderia fazer nada sozinha. Realmente foi uma coisa que começou a me mudar como pessoa. Mas eu perceber que eu podia caminhar com as minhas próprias pernas, isso sim transformou a minha mente e o AliExpress foi um grande aliado. Hoje ela é blogueira e dedica todo o seu tempo para compartilhar os achados na página que criou no Facebook e uma série de vídeos com dicas no YouTube, além do Instagram, que nomeou de iGastei. Do ponto de vista do consumidor direto, o e-commerce chinês tem sido, além de uma alternativa, uma plataforma muito rentável. Assim, a China, que já tem 4,4% do seu PIB vindo da internet, se mostra mais uma vez como uma economia que pode se reinventar e se consolidar como a maior distribuidora de tudo para o mundo. Segundo números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a China foi em 2013 o principal comprador e vendedor de produtos para o Brasil. As exportações para a China foram de 46 bilhões de dólares e as importações somam 37 bilhões. Apenas em 2013, o superávit da balança comercial na relação com a China chega a 8 bilhões de dólares. Quanto a assuntos econômicos, a China provou ser capaz de superar qualquer obstáculo e se desenvolver. Mas a dúvida das autoridades mundiais é quanto à sua capacidade de liderar e substituir os Estados Unidos nesse papel. Enquanto isso não acontece, os chineses crescem. Este documentário foi uma produção dos alunos do 6º semestre de radiojornalismo da Fapcom. Roteiro Victor Gomes, locução Manuela Arruda e Victor Gomes, produção Bruno Maceno, Felipe Lima e Mils Calmon. Sonoplastia Rogério Romero, orientação Wagner Belmonte. Assim, pelo preço, e aí eu encomendei outras coisas, e aí me apaixonei pelo Ali. Para ela, isso já se tornou um vício. Fernanda tem um aplicativo no celular e não deixa de olhar as promoções. Entra em blogs, assiste a vídeos do YouTube e diz que isso é uma terapia. O cartão e a conta estão no limite, mas a exclusividade dos produtos faz a diferença. A Relações Internacionais, Fernanda Ramone trabalhou durante 10 anos na China. Ela morou de 2003 a 2013 em algumas cidades mais desenvolvidas, como Cantão, Shenzhen, Xangai e Pequim. Fernanda teve a experiência de comprar produtos dos sites chineses no período em que esteve na China e explica a diferença entre o Taobao e o Alibaba.
que ele é muito famoso, todo mundo compra, todos os chineses compram, inclusive, estrangeiros, é muito, muito popular. Tem o Alibaba, mas o Alibaba é mais para uma compra entre países. Para Ramone, a grandiosidade do Taobao é comparada a todas as lojas de varejo do Brasil reunidas em apenas um portal de e-commerce. Nesse mercado é quase impossível definir o número de consumidores que também são blogueiros. Os vídeos e textos com experiências e dicas que na maioria das vezes começam como uma brincadeira e se tornam profissão. Há 7 anos, a pedagoga Raquel Bonato descobriu que tinha uma doença no pâncreas e não podia trabalhar ou fazer qualquer outra coisa fora de casa, como ir ao shopping sem precisar de ajuda. Ela buscava na internet o que precisava e assim descobriu o Ali. Então eu passei por várias internações e eu sempre precisava que alguém me acompanhasse em todo lugar que eu fosse. Tirava a minha independência totalmente, né? Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a buscar sites, primeiro no Brasil, e quando eu vi que os preços eles eram bem elevados, eu coloquei assim na internet compras online e apareceu o AliExpress. Para Raquel não era apenas um site de compras de peças baratas, e sim uma oportunidade de independência. Ela comprava tudo o que precisava e recebia em casa. Antes eu achava que eu não poderia fazer nada sozinha. Realmente foi uma coisa que começou a me mudar como pessoa. Mas eu perceber que eu podia caminhar com as minhas próprias pernas, isso sim transformou minha mente e o AliExpress foi um grande aliado. Hoje ela é blogueira e dedica todo o seu tempo para compartilhar os achados na página que criou no Facebook e uma série de vídeos com dicas no YouTube, além do Instagram, que nomeou de iGastei. Do ponto de vista do consumidor direto, o e-commerce chinês tem sido, além de uma alternativa, uma plataforma muito rentável. Assim, a China, que já tem 4,4% do seu PIB vindo da internet, se mostra mais uma vez como uma economia que pode se reinventar e se consolidar como a maior distribuidora de tudo para o mundo. Segundo números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a China foi em 2013 o principal comprador e vendedor de produtos para o Brasil. As exportações para a China foram de 46 bilhões de dólares e as importações somam 37 bilhões. Apenas em 2013, o superávit da balança comercial na relação com a China chega a 8 bilhões de dólares. Quanto a assuntos econômicos, a China provou ser capaz de superar qualquer obstáculo e se desenvolver. Mas a dúvida das autoridades mundiais é quanto à sua capacidade de liderar e substituir os Estados Unidos nesse papel. Enquanto isso não acontece, os chineses crescem. Este documentário foi uma produção dos alunos do 6º semestre de radiojornalismo da FAPCOM. Roteiro Victor Gomes, locução Manuela Arruda e Victor Gomes, produção Bruno Maceno, Felipe Lima e Mils Calmon. Sonoplastia Rogério Romero, orientação Wagner Belmonte.